Olá pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade aí às nossas aulas de História agora através da videoaula. Espero que vocês estejam bem, espero que a família de vocês estejam bem, a escola preocupada com vocês, para vocês não ficar ociosos em casa, está levando até vossos lares o conteúdo para que vocês estudem e fiquem aí bem inteligentes. E vamos lá. Em aulas passadas, nós estávamos estudando toda a estruturação, toda a forma estrutural da Inglaterra. E hoje a gente vai entrar em um dos assuntos mais importantes da Inglaterra, o período da Revolução Industrial. E é um período de transformação, é um período que eu vou explicar a você bem direitinho, que começou com uma evolução para poder chegar na revolução. E a gente vai compreender. Para a gente começar o nosso assunto sobre a Revolução Industrial, eu começaria com uma indagação. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei alguns tópicos para que a gente compreenda de uma forma sucinta o conteúdo. E poderia me perguntar, professor, o que é indústria? Nessa época aqui da Revolução Industrial, indústria era todo esforço humano, né? Preste atenção, era todo esforço humano capaz de transformar a matéria-prima em mercadoria. Então, indústria era todo esforço humano capaz de transformar a matéria-prima em mercadoria. E isso começou a acontecer. Naquela época, né, começou, eu coloquei aqui no segundo tópico revolução, mas na minha explicação eu vou dizer a vocês que começou através de uma evolução. E vamos lá. Em 1760, os trabalhos eles eram feitos de uma forma, digamos assim, simples. Era um trabalho doméstico, né? As pessoas usavam muito o trabalho manual, chamado pela história de manufatura. Era o trabalho feito de forma braçal, de forma física, manual. Então, quando veio justamente esse período da Revolução Industrial, foi quando começou a surgir pequenas máquinas, por isso que eu uso a palavra evolução antes da revolução, surgiu pequenas máquinas que fizeram com que essas pessoas que trabalhavam no produto chamado textil da época, tinha muita criação de ovelhas naquela época e a lã era a produção maior, eles tiveram esse processo de começar evoluindo. Tiveram que se adaptar a algumas máquinas pequenas para que essa produção viesse a transformar a matéria-prima. E assim isso começou a acontecer. Então, no século XV, lá na Inglaterra, essa evolução ela começou a acontecer. As máquinas começaram a substituir o trabalho humano. Começaram a substituir o homem, mas não de uma forma totalmente brusca, ligeira. Chegou e substituiu, não. Essas máquinas, lentamente, elas foram entrando nas grandes indústrias e ali ela foi qualificando o trabalho humano. E o interessante disso tudinho é que, se você prestar atenção, esses trabalhos, eles eram feitos de forma doméstica, feito eu disse. E eram feitas nos galpões da Inglaterra. Naquela época, os galpões eles eram bem estruturados, eles tinham uma área muito grande que cabia cerca de 250 a 300 pessoas trabalhando, e esses galpões serviam justamente para que esse processo de evolução começasse a se desenvolver. E os homens foram se adaptando às máquinas, e ali começou o período que a gente chama o período maior da produção. E vocês sabem que quando começa a produção, o tempo é lucro. Então, esses galpões que os homens ficavam, homens e mulheres, para fazer a produção do produto textil, eles começaram a receber aquilo que a gente chama de motores. Começaram a receber máquinas que eram trabalhadas a vapor, eram manuseadas a forma de vapor. E essas máquinas vieram justamente de uma forma muito lenta, mais tarde isso aconteceu, para tomar o lugar do homem, já nesse período. Mas eu vou explicar aqui bem direitinho. Esses homens,
quando eles largavam, quando essas máquinas começaram a tomar o seu espaço, começaram a dar um critério maior, uma força maior na produção, o que era que os empresários faziam daquela época, os donos da indústria faziam daquela época? Eles liberavam os trabalhadores meia hora antes, e essas meia horas que eles eram liberados era justamente para se aperfeiçoar no trabalho com aquela máquina, principalmente as pequenas máquinas a vapor. Essas máquinas, ela era movida por uma fonte de energia. E que fonte de energia era essa? Era o carvão mineral, que era extraído do solo, que era galho seco, que era folha seca. Esse era a fonte de energia da época, era o carvão mineral. E essa fonte de energia fazia com que essas máquinas trabalhassem a todo vapor. Esse período da Revolução Industrial, ele foi um período muito importante, porque quando essas máquinas começaram a ter notoriedade, né, essa evolução fez com que cidades começassem a se desenvolver ao redor, a população começasse a ter uma forma de vida diferente, começasse a ter um critério de trabalho diferente, busca de trabalhos diferentes. Então, essa revolução que já surgiu saindo do século XV, por isso que eu digo, né? Aqui nesse século XV, até a gente chegar aqui nesse período que eu estou falando para vocês, é um período que foi evoluindo. A Revolução Industrial mesmo, ela deu-se no século XVIII. Quando ela deu no século XVIII, é justamente quando realmente a máquina, de uma vez por todas, nessa época, tomou o lugar do ser humano, do homem. Mas ela tomou entre aspas. Vamos lá, explicar bem direitinho. Essa máquina, quando o livro diz que ela tomou o lugar do homem, entenda, o homem, ele era manuseador da máquina. Ela simplesmente fez com que certos tipos de serviço não precisassem mais do homem, mas para manusear a máquina tinha que ter a ajuda do homem. Vou te dar um exemplo simples. Existe estado aqui do nosso Brasil, por exemplo, que o corte de cana ele já deixou de ser feito pela figura do homem. Existe uma máquina que já vai cortando e carregando os caminhões. Ali significa que o homem já ficou de lado. A máquina substituiu o homem. Também, da mesma forma, é a questão tecnológica hoje. Se você prestar atenção, a evolução é tão grande que para certas necessidades a máquina tomou o lugar do homem. Mas tudo bem, continuando aqui. Então veio aqui as fontes de energia, que é aquilo que eu falei em relação do carvão mineral. Não existia o óleo, não existia álcool, não existia gasolina. A fonte de energia maior no processo da Revolução Industrial foi o carvão mineral extraído do solo, que era de madeira seca. Então, o que é que acontece? Quando essa produção, essas indústrias começaram a crescer, uma coisa brilhante também começa a acontecer. Os homens que trabalhavam nos galpões, eles começaram a reivindicar os seus direitos. Já que os patrões das indústrias exigiam dele a produção de popa ao vento, eles começaram também a exigir os seus direitos. E um dos direitos conseguido por esses homens que trabalhavam, homens e mulheres que trabalhavam nesses galpões, foi a questão do salário. Eles conseguiram ganhar o seu salário. E esse salário que eles começaram a ganhar, ele era valorizado porque ele era através da produção que eles produziam. Com tudo isso, as cidades mais uma vez voltou a crescer, o comércio voltou a fluir de forma mais rápida e com esse crescimento surgem duas classes sociais na época da Revolução Industrial. E que classes sociais são essas? Vou te explicar agora. Surgiu a classe da burguesia e surgiu a classe do povo proletariado. Essas duas classes, elas surgiram justamente quando essa revolução ela veio à tona. Ela surgiu lá na Inglaterra, mas se expandiu por toda a Europa. E com essa expansão, com esse crescimento industrial, com esse estouro da indústria, se surgiu essas duas classes. A gente sabe muito bem
que hoje, quando uma sociedade começa a se desenvolver, um certo setor trabalhista começa a se desenvolver, surge ali, né, aquelas pessoas que vai trabalhar pelos seus direitos, que a gente chama de sindicatos até. Mas aqui nessa época foi diferente. Qual é a classe que surgiu? Surgiu a classe da burguesia e surgiu a classe do proletariado. Quem eram os burgueses? Os burgueses eram justamente os donos das indústrias. Esses donos da indústria, eles eram chamados de burgueses. E o proletariado era justamente aqueles que viviam trabalhando dentro das indústrias para esses burgueses, chamada assim a classe mais pobre. Então, dentro desse contexto geral da Revolução Industrial, o importante da gente destacar e ter conhecimento é a questão da máquina. E eu vou frisar bem direitinho para vocês. Essa Revolução Industrial, ela foi um processo de transição da manufatura para a maquinofatura. Decora isso direitinho. Da manufatura para a maquinofatura. Aquele trabalho que era feito totalmente manual, ele passou a ter um auxílio muito grande da máquina, que recebeu o nome de maquinofatura. Então, daí por diante, no século XVIII, essa revolução ela estourou. De uma vez por todas, realmente a máquina chegou, o avanço tecnológico chegou, e com esse avanço tecnológico, o homem começou a ficar de lado, começou a ser superado. Assim, com esse avanço, a produção ela começou a existir, a produção começou a ter um desenvolvimento grande, as cidades começaram a surgir, as contratações das empresas pela questão da lã, o textil começou a existir. Então, as normas também e as cobranças começaram a existir. Os homens e mulheres daquela época começaram a cobrar os seus direitos. E cobrando o seu direito, a produção também teve o seu aumento, porque na hora em que eles cobravam e eram pagos pelo que cobravam, essa produção ela foi bem requisitada, então eles trabalhavam com força. E uma época importante para você decorar, né, e você anotar aí, para você não ter dúvida, 2 pontos importantes estourou na época da Revolução Industrial. E que 2 pontos foi esse? Lá no ano de 1825 foi criado o primeiro navio a vapor e a primeira locomotiva. Quando isso foi criado e foi inaugurado, foi o maior estrondo de revolução lá na Inglaterra, no ano de 1825. O navio e a locomotiva. Esses 2 elementos que foram criados por eles vieram de uma ascensão tremenda. Fizeram com que toda a Inglaterra se envolvesse na expansão dessa revolução. Foi uma coisa fantástica da época, nunca vista. E assim, essas cidades que a gente falou aqui, que eu citei aqui, começou a crescer também, começou a ter um desenvolvimento maior, começou a ter um comércio mais enxuto, um comércio mais fornecedor. Então, pessoal, resumindo para vocês, compreendam, indústria, né, é o assunto que a gente está falando, ele é todo o processo humano que transforma a mercadoria, a matéria-prima em mercadoria. Quando ela transforma a matéria-prima em mercadoria, ela passa a ser esse trabalho que a gente falou, um trabalho da manufatura. A questão da evolução para surgir a Revolução Industrial deu-se simplesmente pela questão do da questão entrelaçada das máquinas que vieram para suprir justamente o trabalho humano, o trabalho braçal. Então, nessa época, a indústria ela teve o seu crescimento através do processo maquinário, através da maquinofatura, que criou aí os motores a vapor e fez com que as máquinas lentamente fossem substituindo os homens. Mais um ponto importante, só para frisar aqui, e a gente concluir o nosso assunto, essa Revolução Industrial, ela teve um fator muito importante. Quando a gente fala aqui nessas 2 classes, do proletariado e dos burgueses, essas 2 classes sociais existentes na época, ela tinha uma finalidade muito importante. Era como se fosse aqui os burgueses
todos eles responsáveis pela questão do emprego dessa classe mais pobre, que era justamente o proletariado. Essa classe mais pobre, durante muito tempo, eles sempre foram dependentes desses burgueses. Até que certo dia, a gente vai ver isso em assuntos que virão, até que em certo dia, essa classe proletariada, além de lutar pelos seus salários, começaram a adquirir outros direitos. Quando começaram a adquirir outros direitos, o que é que acontece? Começa ali também outra revolução, a briga pelos direitos. E você sabe muito bem que hoje, quando a gente luta pelos nossos direitos, algo do desconforto existe. O patrão normalmente, citando aqui essa época, eles não gostavam, porque o pensamento deles era o seguinte: ora, agora estão cobrando, a gente não já deu salário, o que é que eles querem mais? Mas eles queriam mais garantia. Além do salário, ele queria dignidade de trabalho. Além do salário, ele queria o reconhecimento de férias, ele queria um reconhecimento de um abono mais justo, enfim, outras normas e outros direitos que eles começaram a ficar sabidos, descobriram que existe e fizeram por onde adquirir eles. Lá na frente, mais tarde, isso gerou-se até um conflito que a gente vai ver em aulas que virão. Então, pessoal, resumindo aqui para vocês, façam essa reflexão. O assunto de hoje, ele deixou o que para mim? O assunto de hoje, ele tem como importância a questão da evolução para chegar na revolução. A evolução, quando o homem começou a se introduzir, a se relacionar com a máquina, e revolucionou quando o homem deu espaço e deu lugar à máquina. Esse foi o período de Revolução Industrial, que trouxe uma parte muito importante da história para a gente: a criação do navio e a criação da locomotiva no ano de 1825. E relembrando a vocês, esses galpões que aqui se cita, ele era, além do lugar de trabalho, também muitas das vezes era o lugar da própria sobrevivência. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer dúvida, estou pronto aí para responder a vocês no WhatsApp ou na próxima aula. Desejo a vocês um bom dia e um abraço.